as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de declare mais de ti.
Senhor possa falar em nossos corações através dos louvores, Pai. Que o Senhor possa crescer e que nós possamos diminuir, Deus. É isso que nós pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, Jesus, declare: maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Suas palmas. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão, o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? E sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Com as palmas. Declare: digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Quero ouvir sua igreja. Maravilhosa. A minha cruz levou sua vida. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Te adoramos, Senhor. Oh,
Deus. Suas palmas. De louvor, toque no altar e vive a restituição. O Deus de promessas olhou pra mim, se revelou, sendo Deus do impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. E minhas dificuldades. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Declare: mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Chegou o tempo da restauração. Declare no início. Com vestes de louvor, eu toquei no altar e vi a restituição. O Deus De promessas olhou pra mim, se revelou, sendo Deus do impossível. creia nisso. A vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Mudou, mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Chegou o tempo da restauração. Glória a Deus. Essa próxima canção, ela fala sobre novos começos. Que Deus é Deus de novos começos. Então não espere um novo dia para um novo começo. Não espere um novo mês para um novo começo. Não espere um novo ano para um novo começo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o que Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer hoje. Ele quer que você recomece hoje, que você se posicione. Então você tem que se posicionar. E assim que você se posicionar, as coisas vão acontecer na sua vida. Amém?
mim vão ver, a aparência se desfaz, que diminua eu, que ele cresça. Fala face a face das suas verdades. Sei que eu irei chorar, mas pra refazer tem que se quebrar. Peça isso a ele essa noite. Me dá mais uma chance, eu quero te seguir, junto aos pedaços do meu ser e usa-me. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Tu és Senhor, Deus de novos começos. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, eu quero te seguir, junto aos pedaços do meu ser e usa-me. Declare. Tu és Senhor, Deus de novos começos. 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 Que essa noite você possa se posicionar diante de Deus, que Ele possa derramar a glória dEle sobre a sua vida. E se você está parado espiritualmente, que você possa ter um novo começo essa noite. Que Deus Ele vai te renovar. E a partir desse momento, você será uma nova criatura. Você será uma nova pessoa, com novas perspectivas de vida. Porque Ele é o Deus de novos começos. E Ele está aqui esta noite para tocar na sua vida. Então declara, igreja, Tu és o Deus de novos começos. Tu és Senhor, Tu és começos. Te adoramos, Deus, te exaltamos, ó Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está aonde? Declara, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está onde? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem nisso? Erga suas mãos aos céus e declare isso. O choro
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Adore a Ele essa noite. Adore o nome dele. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare ainda. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. 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 Todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. E eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Declare, posso clamar. E eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar,
você está passando, não sei o que sua família está passando, mas clame a Ele. Ele está aqui para te ajudar. Deus está aqui essa noite. Ele vai te ajudar. É só você clamar, é só você se posicionar, que Ele está aqui para te ajudar. No início. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Aonde? Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Ele, Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, um presente Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Declara, igreja, posso clamar? Posso clamar. Pra descansar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Clame a Ele essa noite, clame a Ele. Entregue seus problemas aos pés dEle. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar, Senhor. Vem me ajudar, Pai. Oh, aleluia. Eu posso clamar a Ti, Jesus. Você também pode adorar o nome dEle. Diga que Ele é santo nesta noite. Eu posso clamar
Eu posso, eu posso, eu posso. E eu quero clamar a Ti, Jesus. Eu quero Te buscar, Senhor. Quero sentir a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Vem habitar entre nós. Vem habitar entre nós. Aleluia. Quero ouvir o Teu clamor, queridos. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. De novo diga: posso clamar. Tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Diga: sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. quem quer a ajuda do Senhor, levanta as mãos. Quem quer a ajuda do Senhor, levanta as mãos. Deixa a glória do Senhor encher a tua vida. Quero ouvir um barulho santo, aquele barulho santo especial. Ah, tua exaltação. Clama mesmo, queridos. Não queremos só uma visita. Bem alto as suas mãos aos céus. Diga isso. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Uma visita não. Vem fazer milagres na minha vida hoje, né? É hoje, é o dia. Venha desfrutar. Venha desfrutar nesta noite. Tu és adorado neste lugar. Ele é adorado neste lugar. Então quero ver o seu glória a Deus bem alto e a sua adoração a Ele. Que isso, vamos lá, gente. Ele é adorado ou não é adorado nesse lugar? Nós queremos tua glória, tua glória. Sinta, vai. Mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. E me apaixona e me transforma. Tua glória, a tua glória, Senhor. tua glória, Senhor. E me apaixona e me transforma. Cadê a sua adoração? Cresça, vai crescendo mais. Crescendo mais. Deixa o Espírito habitar na sua vida. Vai crescendo mais. Crescendo mais. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Oh, glória descendo, a sua adoração subindo aos céus. Deixa essa adoração subir aos céus. Deixa. Vai fluindo. Flui, Espírito Santo, nas nossas vidas. Flui, Espírito Santo, nas nossas vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Vai subir, vai crescer. A glória está subindo, a glória está subindo. Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Oh, a glorificação está chegando aos céus. A tua adoração está chegando aos céus. Ramanda raba subiandará. Está vindo sobre a
Aleluia. Vem habitar, Jesus. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Cante, queridos. Cante, queridos. Vai, vai, cante. Venha desfrutar. Tu és adorado. Tu és adorado nesse lugar. Adorado neste lugar, Jesus. Vem habitar em nós, vem. Vem habitar em nós. Vem, Pai, habitar com cura. Vem habitar com transformação. Vem habitar, Jesus. Vem habitar, Jesus. Vem habitar, Pai. Vem habitar. Vem, 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 vem. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar, Jesus. Vai, queridos. Vai, queridos. Mas de tudo nós queremos tua glória, tua glória. Repete, vai, repete, vai. Mas de tudo nós queremos tua glória, tua glória. Tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. Me apaixona e me transforma. a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. E me apaixona e me transforma. Oh, silêncio. Aleluia. Silêncio. Vem habitar, Jesus. Ele habita em você. Vem habitar, Jesus. Oh, vem habitar. Você está sentindo a habitação? Ah, queridos, que seja agora só o seu clamor, a sua adoração. Oh, te adoramos, Jesus. Adore o nome dele, queridos. Adore o nome deles, querido. Adore o nome dele. Enquanto te adoramos, tu constrói teu trono. Enquanto te adoramos, o milagre está acontecendo na nossa casa. Enquanto te adoramos aqui, tu está curando a dona Noêmia. Enquanto nós te adoramos aqui, tu está curando o útero da Tamires. Enquanto nós te adoramos aqui, o câncer da mama daquela irmã aqui da igreja já está sendo curado em nome de Jesus. Enquanto te adoramos aqui, os milagres estão acontecendo. Oh, Pai, enquanto te adoramos, os milagres estão acontecendo. As portas de emprego estão sendo abertas, Senhor. Os lares estão sendo transformados. O amor pela família está sendo reconstruído. Enquanto te adoramos, 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 te adoramos. Adore, 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 adore o nome dele. Caramba, subindo a Arábia. A unção está tão gostosa neste lugar, querido.
Eu vejo a unção do meu lado direito, no meio, do meu lado esquerdo. Eu vejo os anjos de Deus voando neste lugar, queridos. Eu vejo os anjos de Deus voando na galeria, queridos. Que visão excelente. Que bênção de Deus. Tem anjos voando neste lugar, queridos. A adoração perfeita aqui hoje. Mandará, chubiandará. Delemanda de cantará, chubiandará, manadas. Oh, a unção de Deus. A unção de Deus. Tem fogo aqui, tem fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Mandaraba, chubi, cantarábias. Ah, que glorificação gostosa. Você vai ser tomada aí, irmã, agora nesse momento. Dê lugar para Ele, dê lugar, vai, dê lugar. Dê lugar, deixa Ele te usar, deixa Ele te usar nesta noite. Deixa isso aí, vai embora, glorifica o nome dEle. Porque enquanto você está glorificando, irmão, o seu lar está sendo transformado. Amandaraba, chubicantarábias. Se prepara para o teu milagre, se prepara para o teu milagre. Se prepara para o teu milagre. Aleluias, 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 aleluias. Clama, queridos, clama, queridos, clama. Deixa queimar. Não lembro essa. Não, essa não é deixa queimar. Ah, qual é essa? Existe um trono colocado no mais alto lugar. Santo Deus, rodeado de anjos. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. Você quer entregar o governo da tua vida nas mãos do A Senhor? minha vida Ele governa. Levante bem alto as suas mãos e diga: eu entrego, eu entrego. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus nunca é vencido, queridos. Deus nunca é vencido. Deus nunca é vencido. Deus nunca é vencido. Pega a tua vida a Ele. Ele nunca é vencido.
amor, mais ciumento que a morte. Coisa linda. E a minha vida Ele governa. Na minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Cante! E esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos e sorrindo Ele me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus nunca morre, querido, diga isso. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Repita isso, vai! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Alto! Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome. Oh, alto, mais alto, oh, alto, mais alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Diga alto, diga alto. Alto, Mais alto, alto. mais alto. Alto. Levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, levantamos o teu nome, Jesus. Levantamos o teu nome em adoração aqui neste lugar. Nós levantamos o teu nome. Nós levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Oh, oh, oh. Levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Oh, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Amém, amém, amém. Levantamos o teu nome na nossa casa, levantamos o teu nome na nossa empresa, levantamos o teu nome onde trabalhamos, levantamos o teu nome na tristeza, levantamos o teu nome na alegria, levantamos o teu nome na tristeza. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é santo, 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 teu nome é santo. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre, sempre. Diga isso nesta noite. Tudo que eu tenho é teu.
Você que está pegando fogo aí do lado desse irmão, encosta a mão nele aí, vai. Oh, encosta a mão nele aí, vai. Encosta a mão nele aí, vai. Você pode dar suas mãos a essa pessoa, encostar a mão nele, dar a mão para ele. Que o fogo circula, querido. Ele vai vindo assim, ó. Ele vai tomando, ele vai enchendo. Se você fechar a igreja, então vai vir uma unção da parte de Deus de uma forma especial. Aleluia, vai vir milagres de Deus se você fechar a igreja. Se você fechar os corredores, querido, se você der as mãos, é fogo por todo lado, é unção por todo lado, é ministração que está vindo. Recebe de Deus a cura desta noite. Recebe a cura, recebe o poder de Deus. Hoje é o teu dia, hoje é o dia do teu milagre. 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 É isso aí, glorifica, adore o nome dele. Tu és rei, tu és Senhor, tu és que domina tudo, tu és dono de tudo, tu és dono de todas as coisas. Jesus, queria ficar aqui o tempo todo, Pai. Coisa boa, Senhor. Maravilha, Jesus, essa tomada tua. O culto é teu, a igreja é tua, nós somos teus. Olha o que acontece quando você dá lugar, queridos. Não ministre louvor, é o lugar que você deu a Ele para Ele habitar em você. Só isso. Não são os louvores, é o lugar que você está dando. Olha aí que coisa linda. Lugar que você está dando. Hoje à noite é da tua resposta. Eu estou te respondendo hoje, você deve fazer. É a resposta que Deus está trazendo para a sua vida. Muito forte, Pai. Aleluia. Oh Deus, me perdoe que eu tenho que parar, Senhor, me perdoe, Pai. Deus, me perdoe, Pai, me perdoe. Oh, queridos, dê um aplauso a Jesus, Pai, faça isso.
Mais forte, mais forte, mais forte. Tudo para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Um abraço, um beijo. Já é cantar. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por a Ele a glória. Diga isso. Para sempre, amém. Querido, se deixar pegar fogo de novo, não tem jeito não, hein? O troço tá forte hoje, hein? Ó, rapaz, as pessoas vão sair daqui curadas hoje. É, salvação, pessoas vão sair curadas esta noite aqui. Meu Deus! Coisa linda, Jesus, maravilha de Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, terça-feira tem culto da família. Você não pode perder. Tá? Terça-feira, culto da família, feriado. O finado vive. O amém foi tão curto, né? Terça-feira é feriado. O finado vive. De quem eu estou falando? É, o finado vive. Nós vamos voltar a partir do ano que vem fazer o finado vive. Por quê? Hoje temos espaço. Sim ou não? É, vamos proclamar que o finado vive. Todos os anos nós fazíamos isso, né? Todo feriado de finados nós fazíamos nesta rua o finado vive. Fazíamos peças teatrais, uma bênção, um trabalho de evangelismo grandioso nesta casa, nesta rua, mas por causa de uma série de coisas nós paramos alguns anos, né? Deve ter mais ou menos uns 7 a 9 anos que nós paramos. Tá bom, mas vamos continuar. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira tem oração aqui na igreja, tá? Falte não, esteja conosco na quinta-feira, uma palavra, um louvor. Estamos de joelhos louvando e adorando o nome do Senhor. Sábado agora, queridos, temos um Congresso das Mulheres. O congresso, o tema é gratidão, Congresso das Mulheres. Nós vamos receber as missionárias aqui, Débora e Raquel. Tá? Eu sempre digo que eu gosto de músicas que elas cantam antigas. Uma é sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de tê-lo bem perto e ouvir sua voz. Não sei se está perto, se está longe, desde que vocês cantam aí, mas é por aí. Mas é muito legal. Então, você vai receber aqui a Débora e a Raquel. Uma delas vai estar pregando, eu nunca sei qual que prega, né? A Raquel ou a Débora? Até você errou, né, minha filha? É a Raquel que vai estar pregando? Então, a Raquel vai estar pregando para a gente. No sábado, você mulher, camisa chegou? Meu Deus do céu, esse camarada é doido, doido do ventre. Né? Oi? Eles mudaram a cor da camisa, saiu dessa terracota para preta, né? Não acharam mais o pano terracota, está dando um problema, você nem imagina, né? Mas como vocês são espirituais, né? As mulheres aqui, então não vai trazer problema, né? Vai ser abençoada com a camisa que vier. Né? A graça, botaram terracota e não acham mais, a cor sumiu. Sei que terracota, nunca ouvi essa cor na minha vida. Vocês já ouviram? Já? Oi? É cor de telha. Ah, então é telha, né? Então tá bom, né? É cor de telha, tá bom. Então, queridos,
Vamos estar juntos no sábado com as mulheres. Eu vou estar aqui, né? Ah, você é mulher, pastor? Não, mas eu vou fotografar e vou aproveitar, vou comer de tudo que for apresentado aqui, não é isso? Então vai ser bom para as nossas vidas. Então você tem essa oportunidade. Você, homem, pode vir, ficar na retaguarda, ficar conosco lá embaixo, entendeu? Pode vir, a gente faz uma reunião nova lá embaixo, né? Então, se os homens puderem estar, venham, né? Eu fazer a segurança das mulheres aqui na igreja, né? É isso. Ah, os homens vão trabalhar na cantina, então, se tem homem aí, então está convidado já a trabalhar na cantina. Nós vamos servir o Guará, as mulheres, nós vamos servir, Guará. Oh, glória. Você é bênção demais, né? Amém. Eu acho que é só isso. Domingo de manhã tem escola bíblica dominical com Santa Ceia e à noite também, tá? Eu queria orar pelo aniversário de casamento da Fátima e o... Ih, rapaz, pegou aqui o nome, né? Mas vem a Fátima e o esposo. Cadê? Quando se levantar, eu sei quem é. Não sei, não. O nome dele é esquisito mesmo, não consegui ler, não. Me perdoe, tá bom? Eu vou falar, mas é meio aqui, né? Ele vai soletrar para mim aqui, isso aqui, né? Vamos nós orar, agradecer a Deus pelo aniversário de casamento, tá? Vamos orar também daqui a pouco pelo aniversário da Ana Beatriz, né? E o Enzo, acho que não está aí. O Léo hoje está em São Mateus, né? Vamos orar aí pelo casamento. Agora você fala o seu nome, que eu sou meio... José Clébio do Carmo. Ah, então é melhor José. Pô, botaram ali Clébio. Aí eu fiquei assim meio estranho, né? Por que não botaram José, né? Te chamam de Clébio mesmo? É? Isso aí. Deixa as mãos aqui para frente, dá as mãos aqui para mim. Pai, em nome de... Quantos anos de casados? 53 anos. Gente do céu. Coisa linda, né? 53 anos de casado, meu Jesus. Profetiza na minha vida. Ô, glória. Falou glória também. Ô, gente boa demais. Vamos orar, gente. Nosso Deus, obrigado. Que tempo lindo que nós estamos vivendo aqui nesse altar, Pai. 53 anos de casados. Obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, que hoje está aqui nesse altar, mostrando aos novos casados, aqueles que vão casar, que vale a pena viver em patrimônio. Quantas dificuldades passaram, problemas, mas chegaram até aqui. Graças a Deus por isso. Eu quero te agradecer, abençoar este casal nesse momento, em nome de Jesus, por mais um ano de matrimônio. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Todos digam amém. E vamos aplaudir Jesus mais uma vez, né? Parabéns. Muito bom, hein? Em nome de Jesus, né? Ele deixou chegar até aqui. Deus é bom demais, né? Jesus, né? Diante Glória a de Deus, tudo né? isso. Amém? Deus é bom demais, gente do céu, que maravilha. Cadê a Bia? A Bia está aí, Bia? Bia? Ah, você está aí. Hoje ela está armada. Aqui não existe com quem será, não. Aqui não existe com quem será. Não existe com quem será. Oi? Não, o Ciné não vai deixar. Nem o seu Ricardo. Nem o seu Ricardo. Aqui não tem com quem será, nem o Ciné vai deixar, nem o Ricardo vai deixar. Então está tudo certo. Tem mais alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Hein? Vem cá, bonitinho. Suba aqui, ó. Dá a volta aqui. Com quem será? Com ela, ela deixa você. Tem mais ainda, né? E sabia faz hoje, né, Bia? Dia 31. Fechando o mês de outubro. Você fez dia? 8. 26. E você, Marquinhos? Não sei. 20. Então tá bom. Estenda as mãos, amigos. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela vida dos Teus filhos que estão aqui, ó Pai, no Teu altar. Ó Pai, Te agradecendo por mais um tempo, por mais um ano de vida que Tu está dando a cada um deles. Pai, obrigado que Tu possa, ó Pai, derramar sobre eles uma graça, uma bênção, Pai, nessa nova caminhada. E nós, como igrejas, queremos Te agradecer pela vida de cada um deles aqui nesta noite, por mais um ano de vida.
Eu abençoo junto com a tua igreja em nome de Cristo Jesus. Digo amém. Mais um aplauso a Jesus. Essa aqui eu posso pedir bolo, que faz hoje, né? Já passou, né? Aí o bolo já foi, o bolo também já foi. O seu não comi bolo. Você disse que ia me dar bolo, que foi aqui na igreja, e me deu bolo. Me deu um bolo. É isso aí, me deu um bolo. Amigos, tem 3 pessoas que nos visitam. Valéria, quem é a Valéria? Valéria. Fique de pé, meu amor, se puder. Ficar de pé. É o Theo, é isso mesmo? Theo? Hein? É Theo. Tem vezes que eu acerto, tá vendo, Theo? Tem vezes que eu acerto aqui. O outro é a Carla. Carla, é você? Amém. Graças a Deus. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Não? Gostaria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão na Igreja Nova Vida em Vila Rosalie. E esse pastor que vos fala é o pastor Ney Teodoro. Deus abençoe. Fique bem à vontade. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Eu acho que eu já fechei aqui. Congresso já falei. Vou chamar o Rogério aqui rapidinho. O Rogério vai dar um recado da mocidade para os irmãos. Boa noite, igreja. Bem, vocês? Eu queria falar 2 coisinhas rápidas com vocês. Chegamos no acampamento, né? Amanhã já é dia 1º. E nós, como eu tinha avisado na outra vez, nós estamos com uma listagenzinha aqui. É bem grande porque a gente desmiuçou as coisas, né? E ainda tem algumas coisas para serem tiradas se você sentir no seu coração, mas só se você sentir no seu coração a vontade de abençoar. Aí eu vou estar lá embaixo, aí você bota seu nome. Aí tem coisas aqui bem pequenas, como um pacote de batata palha, coisas... E o arroz, o feijão, o refrigerante a gente já conseguiu. A gente foi muito abençoado, sabe, gente? Assim, eu recebi umas duas feedbacks assim ruins, mas eu não quero falar de coisas ruins, eu quero falar das coisas boas que a gente recebe. E muita gente abençoando a gente. E isso me dá assim uma motivação para fazer isso que a gente está fazendo, porque quando você vê que as pessoas entendem o que está sendo feito, a gente fica feliz. Então, esse alimento aqui, ele vai ser utilizado lá no acampamento jovem e isso vai ajudar a gente lá na nossa administração. Uma outra coisa que eu queria dizer para os pais é que dia 5/11, sexta-feira, se eu não me engano, né? Sexta-feira, às 19 horas, a gente está fazendo uma reunião com os pais e com os jovens aqui que são maiores de idade. Rogério, para que essa reunião? Essa reunião é uma reunião de alinhamento, da hora de saída, hora de chegada, telefone de contatos, termos de responsabilidade e algumas coisas que a gente gosta de falar para os pais, que são algumas regulamentos lá do acampamento, disciplinares, esse tipo de coisa, entendeu? Porque, na verdade, nós temos... Quando os jovens entram no ônibus, ele começa a ser a nossa responsabilidade. Apesar de nós termos, assim, o pastor Ney vai estar com a diaconisa Márcia, o pastor Romildo, né? Vai ter um grupo de pessoas ajudando, que trabalha com a gente nos jovens, mas eu sempre entendo que nós não estamos ali para educar os jovens, a gente está para orientar e para dar uma palavra de ordem a respeito de entrada e saída dessas coisas. Então, eu sempre gosto de fazer a reunião para explicar isso para os pais, para que os pais possam conversar com os seus jovens em casa e falar, respeita lá o monitor, respeita lá o líder de vocês, tá? Isso é importantíssimo para o bom andamento do nosso acampamento. Então, existe sim regras lá, tá? E a gente vai estar passando para que a gente tenha um bom andamento, né, das coisas lá. Isso aí não é uma coisa nova, tá, gente? A gente sempre faz essa reunião e é bom para vocês ficarem por dentro daquilo que vai acontecer e quando vocês vão trazer, a hora que vocês vão trazer o filho de vocês para cá e a hora que vocês vão vir para cá para buscá-lo. Então, por favor, pais, não faltem. Sexta-feira agora, às 19 horas, eu espero vocês. Amém. Obrigado pela oportunidade. O acampamento sempre é uma coisa boa para a gente. Esse ano, como o Rogério está dizendo, nosso valor que nós cobramos no acampamento foi pequeno. Temos muitas despesas no acampamento, bastante. As despesas são muito grandes. Queríamos fazer mais alguma coisa. A pandemia chegou, as coisas aumentaram. Os alimentos ficaram muito caros. Por isso que nós estamos pedindo a ajuda dos irmãos para não
pedir, né, aumentar as parcelas daqueles que estão participando. Tá bom, gente? Pague aí R$350 para alguém ficar dormindo, comendo e bebendo 4 dias. Com transporte, tá? Você não vai com o seu carro. Paga aí. Eu acho que só de gasolina, daqui para Paulo de Frontin, gasta uns R$150 de gasolina. E de volta. Você acha que gasta? Então, só entenda o que nós estamos fazendo. Porque muitas das vezes tem alguns feedbacks que ele está dizendo que é contrário, né? As pessoas muitas das vezes dizem assim, mas já estou pagando, então para que dar mais alguma coisa? Eu acho que a gente tem que ter o amor na obra, sabe? Isso é uma obra que nós estamos fazendo para os nossos filhos. Pastor, está difícil. Quem está dizendo para você que está fácil aqui? Ninguém está dizendo isso, que está fácil. Ninguém. Ninguém está dizendo para você que as coisas estão caindo do céu. Não. Todos estão participando para que a gente tenha um bom acampamento para a juventude, para que eles tenham um lazer, além de um lazer, um estudo da palavra, além do estudo da palavra, interagir uns com os outros. É isso. Esse é o nosso intuito. Eu espero que você ore, participe e abençoe os jovens da sua igreja. Diga amém? Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Antes, quero agradecer os irmãos. Hoje o nosso... Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Rapidinho, o tempo vai embora, nosso culto fica curto, né? Pouco tempo para falar muitas coisas. Paz do Senhor, igreja, amém? Eu quero agradecer no nome do Geração Vida. Conseguimos fazer o culto com muita dificuldade, mas graças a Deus os lanches foram servidos para as crianças em abundância, tá? Todos repetiram. Conseguimos arrecadar e compramos 130 e poucos brinquedos, coisas que eles não iriam ter, porque nós não tínhamos condições financeiras, mas alguns irmãos nos abençoaram. Eu quero desde já agradecer no nome do Geração, tá bom? Muito obrigada. Eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus e agradecimento. Muito obrigado. No nome do Geração Vida Vila Rosalie. Amém? E nós vamos estar encerrando. Eu vou passar o último vídeo hoje, que é em alerta a nós pais, e que cada vez que for aparecendo vídeos assim interessantes para nós, eu vou estar passando para o pastor, pedindo autorização para passar para abençoar as nossas vidas. Amém? Mais ou menos assim. Dormem na casa dos pais até quando querem. Largam uma madeira e chupeta quando querem. Só comem o que querem. E daí? Que mal faz? Antissocial aos 11 anos. Melhor celular a cada Natal. Surdos com seus fones de ouvido. Centenas de amigos virtuais. Não pensam em riscos. Festa social? Só se for top. Senão, nem vou. Alto grau de exigência. Conseguem tudo o que querem. E daí? Que mal faz? Os pais não precisam brincar. O celular faz isso. Os pais não precisam buscar nas festas.
O Uber faz isso. Os pais não precisam cozinhar. O iFood faz isso. Os pais não precisam nem educar. A escola integral faz isso. E daí? Que mal faz? Nem pensam que tudo que o filho quer é um puxão de orelha, é uma bronca. Hoje não é dia de festa. Vai comer comida que presta. Criar filhos parece que está mais fácil, mais cômodo. Afinal, a criança resolve tudo com cliques na tela. E daí? Que mal faz? Ler para filho? Cantar música e fazer cafuné? Luxo para poucos. E os pais estão desconectados. Precisam de ajuda, mas só aceitam ajuda quando a bomba explode. Pais e filhos sob o mesmo teto, mas o diálogo é zero. Nenhum filme juntos, mas sempre consegue aquela selfie da família perfeita para postar. Afinal, o que importa mesmo é mostrar que é feliz, ter 1000 curtidas. Mal sabem que é um jogo de tabuleiro. Pensar virou coisa que dói. Fazer criança pensar parece que é fazê-la sofrer. E o que você quer ser quando crescer? Youtuber, blogueira, vlogueira, digital influencer, estudar, entrar na faculdade, se especializar? Imagina! Eu não sei esperar. Eu não sei ouvir não. Eu não sei o que é frustração. Rejeição? Culpa de quem? Ops, não se pode falar em culpa. Não pode dar palmada, não pode falar alto, nem de pé pode falar com a criança. Não pode sequer castigá-lo. Não pode nem falar não. E o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, drogas, suicídio aumentando, querem tudo pra já. Bem no esquema, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ai do adulto que não disser amém. Mais ou menos. Amém. Queridos, vamos receber hoje o Júnior mais uma vez aqui, né? Ele vai estar conosco, já esteve conosco agora no meiado, né? Eu precisei dele, fui resgatá-lo. Vem cá, rapidinho, me ajuda, né? Ele agora de 15 em 15. Bom, maravilha de Deus, vai ser bênção demais, né, para a nossa vida aqui. Então, agora no final do mês ele está aqui conosco, né, esse dia 31, também em novembro. E em dezembro eu quero ver, em último domingo de dezembro, hein? Vai ser bênção demais, né? Você pode aplaudir Jesus? Olha, vocês 10 minutos para ele, Samar, tá? Para ele, porque eu comi o tempo dele, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, é muito bom estar de volta a essa casa. É uma casa que eu tenho um carinho muito grande, já aprendi a amar. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, ela está sentadinha ali. Já esteve aqui em outras oportunidades comigo, a maioria já conhece ela. Eu vou dispensar hoje as apresentações para a gente ganhar tempo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Dá um sol maior para mim, por favor. Verso de número 1. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. E teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Você pode cantar isso nessa noite? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder.
isso, diga. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Aleluia! Eu queria que você fosse boca profética para alguém aí do teu lado. Pegue na mão dele e diga: o que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai conseguir explicar. Porque aquilo que Deus faz, ninguém explica. Aleluia! Não tem como explicar. Olha para cá. Vamos para o texto. O texto vai dizer assim, ó: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. O senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, os homens a que tinha emprestado dinheiro a ele estão cobrando a dívida e querem levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu disse: mulher, como eu posso te ajudar? Declara-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Eu trouxe uma palavra aqui para nós nessa noite. Essa palavra é muito conhecida, e eu acho que foi um marco assim dos céus para a nossa vida nessa noite, porque o pastor Ney foi ali falar comigo. Ele falou: Júnior, você vai ministrar junto com o pessoal do louvor? Eu falei: pastor, eu cheguei de viagem na segunda-feira de manhã e eu preguei, cantei sábado de manhã, domingo à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo pela manhã, e tive mais 2 compromissos essa semana, um quinta e um ontem, e a voz já estava esgotada. E eu falei: pastor, pode deixar, dá continuidade ao que já está sendo ministrado, porque eu estava sentindo a presença de Deus ali. E teve uma hora que eu abaixei minha cabeça, as lágrimas começaram a rolar, quando o Lucas estava cantando: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele estava dizendo: eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, mas não é porque eu sei nadar, não é porque eu sou autossuficiente, mas é porque Ele está comigo. E aí, no desenrolar da coisa, o pastor Ney subiu ao altar. E quando ele subiu, parece que com os anjos carregados nas costas dele, trepado nas costas deles, e a atmosfera desse lugar mudou. E eu me lembro que ele foi bem enfático quando ele disse aqui que haverá milagres aqui nessa noite. Ele liberou 3 palavras proféticas aqui. Ele disse: Deus, eu ministro a cura sobre a fulana, sobre o ventre da ciclana e sobre outra pessoa. E aquilo foi tão profético que aquilo entrou dentro de mim. E eu falei: Deus, agora eu tenho certeza que a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração era para esse dia. E eu quero compartilhar esse pensamento com você, irmão. Eu juro, eu não vou tomar o seu tempo, mas me empreste alguns minutos da sua atenção. Esse texto é conhecido. Ele vai falar de um dos maiores profetas que já existiram na Bíblia Sagrada, Eliseu. Eliseu está dentro de um cenário aqui muito conturbado, porque esse cenário aqui é um cenário de perda, esse cenário aqui é um cenário de luto. Talvez essa mulher que está aqui no texto, o texto não fala o nome dela, talvez esteja vivendo um dos piores dias que ela poderia viver na face da terra. Porque existem 2 tipos de perdas na nossa vida. Existem perdas que nós iremos perder, mas lá na frente nós conseguiremos recuperar. Mas existem outras perdas que quando a gente perde, a gente nunca mais na vida conseguiremos recuperar. Porque coisas nós conseguimos obter de volta. Agora existem coisas que têm o nome de valores inegociáveis. E nós somos uma delas. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. E esse preço foi o preço mais caro da história. Então você pode dar preço para tudo, você pode conseguir pagar tudo, você pode bater com o teu carro hoje, dar PT, você sobreviver porque foi um milagre, amanhã você vai comprar outro carro, mas se você perder alguém querido, alguém que você ama, você nunca mais vai ter outra oportunidade de fazer o que você tem para fazer hoje. É esse cenário aqui que essa mulher está vivendo. É o cenário de perda, é o cenário de luto, é o cenário de desespero
Só que o que me chama a atenção é a coragem dessa mulher. E o que me chama a atenção é a percepção que ela vai ter em meio ao luto dela. A Bíblia vai dizer que ela vai até o profeta. Só que entenda uma coisa, no Antigo Testamento, todo profeta que era levantado por Deus, era a voz de Deus na terra. Quando um profeta abria a boca para profetizar, seja lá o que for, era o próprio Deus falando na terra através da vida dele. Então essa mulher já me dá uma lição aqui no texto. Qual é, Júnior? Que nos meus dias de luto, nos meus dias de perda, sejam os piores, eu preciso saber a quem eu irei recorrer. Quando essa mulher está indo até Eliseu, ela não está indo somente até o profeta. Ela está dizendo, ninguém vai falar nada sobre a minha história enquanto Deus não falar comigo. Ela está dizendo, eu não quero ouvir ninguém. Eu preciso ouvir aquilo que o céu tem para falar comigo. O problema é que a gente tem ouvido muita gente. O problema é que tem muita gente falando no meio do nosso cenário. O cenário é de perda, o cenário é de dor, o cenário é de luto, o cenário é o pior possível, mas você está dando ouvido para todo mundo, e existe um Deus no céu que Ele está dizendo, eu preciso falar com você. Escuta isso aqui. Outra coisa que me impressiona é que a luta que vem sobre a vida dela não vai fazer ela parar. A luta que vem sobre a vida dela vai fazer ela se movimentar. A luta chegou, mas não parou ela. Pelo contrário, a luta veio e deu um direcionamento para ela. Quando ela vai até o profeta, Lucas, ela vai dizer o seguinte: o meu marido que era teu servo, você sabe que ele temia Deus. Percebe uma coisa? Ele já está morto, mas tem alguém que ainda vive, que está dando testemunho daquilo que ele era. Ela está dizendo, de repente, enquanto ele estava em vida, e ele falava de Jesus, pregava sobre Jesus, ele era temente a Deus, eu não dava muita trela, eu nem ligava muito, eu também não era nem muito crente, mas eu sei que embora eu não seja, ele foi, mas ele era. É alguém dando testemunho dele. Ele está dizendo, você sabe que ele era temente a Deus, ele era teu servo, só que existe um problema aqui. Qual é? Ele morreu. Gente, e uma coisa que é estranha aqui nessa história é que geralmente quando alguém morre, deixa herança. Só que esse cara morreu e ele não deixa herança, ele deixa dívida. Isso aqui mexe com o cenário dela. Por quê? Porque naquela época, no Antigo Testamento, existia uma lei onde dizia que a mulher não poderia trabalhar. Naquela época, a mulher só cuidava dos afazeres da casa. Ela tinha 2 filhos, mas ainda eram pequenos e não poderiam trabalhar. A única forma dela ter um sustento para a sua casa era quando os meninos crescessem e tivessem como trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa. Só que os meninos são pequenos, não tem quem traga recurso para dentro da casa. E para piorar, ainda tem dívida. E os credores vieram, bateram na porta para anunciar a dívida. Ela corre até o profeta e ela vai conversar com o profeta vai dizer para ela, fala para mim o que você tem em casa. Conta para mim, eu quero saber, o que você tem em casa? A resposta dela é uma resposta tão metafórica que mexe comigo. Por quê? Ela vai dizer assim, ó, a tua serva não tem nada. Você pegou isso aqui? O pouco que ela tem dentro de casa é tão pouco que ela não se lembra do pouco que tem para dar uma resposta que é simples. Só que parece que o céu vai descer. Só que parece que o céu vai bater na cabeça daquela mulher. Aí a vírgula vai vir no texto. Ela vai dizer, calma aí. A não ser um pouco de azeite na botija. Você pega isso aqui? Para ela é pouco. Mas o pouco que ela tem dentro de casa é o suficiente para o céu usar para mudar a realidade dela. Para ela é pouco, mas o pouco que ela tem é aquilo que o céu vai usar para virar a história dela de cabeça para baixo.
De repente você chegou aqui dizendo: o que eu tenho é pouco. Mas o pouco para você, com Deus é muito. O pouco que você tem para Deus não faz diferença. Porque Deus não precisa daquilo que você tem. Mas através do pouco que você tem, é o que Deus vai usar para mudar a tua realidade. De repente você está dizendo: Júnior, você não sabe o que eu enfrentei, nem o que eu estou enfrentando. Levaram tudo de mim. Mas escute uma coisa, essa palavra é profética para muita gente aqui nessa noite. O pouco que eles deixaram com você é o suficiente para o céu trabalhar ao teu favor. Ela entende uma coisa. Eu gosto dessa mulher aqui, porque a percepção dentro do cenário que ela está vivendo é muito diferenciada. Porque geralmente num cenário desse a gente se desespera, toma atitudes equivocadas, a gente se embola nas nossas próprias pernas e acaba tropeçando, porque são decisões equivocadas uma atrás da outra, e ao invés de colocar a gente para cima, acaba afundando mais a gente. Só que ela entende uma coisa: eu não posso ir atrás de qualquer pessoa. Essa mulher poderia procurar os amigos, essa mulher poderia procurar muita gente, essa mulher poderia procurar até gente para emprestar dinheiro para que ela pudesse quitar a dívida. Mas ela está dizendo: não adianta eu ir atrás de quem não pode resolver o meu problema. Ela está dizendo: se Deus é Deus, aquele mesmo Deus que o meu marido servia, se eu conheci Ele através da vida dele, Ele é fiel e é capaz de mudar a minha história, seja lá com o pouco que eu tenho, seja lá com os recursos que eu tenho. Se Ele é o Deus do meu marido, Ele também é o meu Deus. E eu acredito que a última palavra ainda é dele. A última palavra não vem da terra, a última palavra vem do céu. Não importa a sentença que a terra deu para você, não importa se o médico disse que não tem mais jeito, não importa se o juiz bateu o martelo e disse que não tem mais jeito, o céu é capaz de revogar qualquer sentença que a terra colocar sobre a tua vida. Agora eu quero pensar com você aqui. Quando ela está dizendo: a tua serva não tem nada, percebe esse termo que ela vai usar? A tua serva não tem nada. Só que quando ela está dizendo isso, ela não está dizendo numa forma metafórica, ela está dizendo numa forma literal. Por quê? Porque existiam 3 visitas. Repitam comigo: 3 visitas. Mais forte, quanto mais você espirraçar, eu vou fazer também. 3 visitas. Isso, melhorou. Existiam 3 visitas. A primeira visita, os credores vinham até a casa e anunciavam a dívida. Na segunda visita, os credores vinham e levavam tudo que você tinha dentro de casa. Só que na terceira visita, era o que aquela mulher mais temia. Eles vinham e levavam os filhos para servirem de escravos, e assim teria o quitamento da dívida. Só que eu vejo o cenário daquela mulher e eu imagino ela dizendo: pode levar o pouco que eu tenho, pode levar até tudo que eu tenho em casa, mas se levar os meus filhos, quem é pai, quem é mãe aqui sabe, pode mexer com você, pode falar mal de você, pode brigar com você, mas se mexer com teu filho, aí você, aí o buraco é mais embaixo, não é? Porque filho é herança, filho é história, e filho é promessa. Já existiam 2 visitas. Quando ela procura o profeta, já existiam 2 visitas. A primeira, aonde os credores anunciavam a dívida. A segunda era onde eles levaram tudo que aquela mulher tinha em casa. Só que o problema está aqui. Eles levaram tudo que ela tinha, mas deixaram uma coisa. E o que eles deixaram era o que o céu ia usar como provisão para mudar o quadro dela. Ele vai dar um direcionamento para ela. Eu gosto disso aqui. Por quê? Porque quando ela vai até ele, ela vai dizer assim, ó: eu vim falar contigo. Vim falar primeiro sobre o meu marido que está morto, mas eu sei que ele era teu servo e temente a Deus. Ele vira para ela e fala assim: declara para mim o que você tem em casa. Só que, gente, espera aí. Ele não é profeta? Você acha que quando ela foi até ele já não sabia quem era ela? Você acha que quando ela chega até ele, o profeta já não sabia o que ela precisava? Só que ele vai dizer: declara para mim o que você tem em casa. Imagina Deus dizendo para aquela mulher:
eu sei o que você precisa, mas para eu liberar aquilo que você precisa, você vai precisar abrir a tua boca. De repente você chegou aqui hoje, você tem orado e você tem dito para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando disso, o Senhor sabe que eu estou precisando daquilo. Deus está falando para alguém: você precisa ser mais claro, mais específico, você precisa ser mais contundente naquilo que você me pede. A Bíblia vai dizer: pedis, mas não recebeis, porque pediste mal. O segredo não está se o céu pode dar ou não pode dar, o segredo está na forma de você pedir. Você lembra de Ana? Ana não muda o pedido, mas muda a forma de pedir, e depois que ela muda a forma de pedir, o céu libera aquilo que ela precisava. É Deus dizendo: enquanto você não melhorar a forma de pedir, eu também não melhoro a minha resposta. Então faz o seguinte: muda a forma de pedir, que o céu está pronto para liberar a resposta que você tanto precisa. Eu estou sentindo ele aqui. Ele é marracandaramárcia. O mirrebe assim, minha cantoreira. Você vai fazer uma coisa para mim, mulher. O que é que eu preciso fazer? Você vai até a tua vizinhança. Você vai pedir vasos emprestados. Percebe que parece que o profeta quer piorar a situação dela, porque além dela estar devendo, ela ainda vai pedir emprestado. Então você percebe que, eu imagino, se eu fosse ela, eu ia pensar o seguinte: se Deus não fizer, a minha situação vai piorar. Por quê? Porque além de eu ter que pagar a dívida, eu ainda vou ter que devolver os vasos. Imagina se quebrar algum vaso, porque naquela época o vaso era de barro. Imagina se durante o processo lá caísse um vaso e quebrasse. Ai meu Deus, não tem dinheiro nem para pagar a dívida e nem para pagar o vaso. Então vai piorar, está multiplicando aquilo que ela precisa, que é pagar a sua dívida. Só que eu entendo o cuidado e o carinho do profeta aqui. Ele está olhando para ela, presbítero Rogério. Não, vou melhorar, pastor Rogério. Foi forte o manto aqui. Mas ele está olhando para ela e ele está dizendo assim: eu hoje quero conhecer o nível de relacionamento que você tem com quem está à tua volta. Sabe o que o profeta está dando uma lição para ela? Ele está dizendo: você precisa entender que no meio dos teus piores cenários, você vai precisar de relacionamento com alguém para saber. Esse negócio de você achar: não, eu estou por cima da carne seca, eu faço como eu quero, a hora que eu quero, porque eu tenho, porque eu posso. Escuta uma coisa: não tem tapete voador que não caia diante do cenário que a gente está vivendo. Deus está dizendo: você precisa ter inteligência relacional. Está jogando praga para mim? Não, meu irmão, isso é Bíblia. Nem Jesus, que era Jesus 100% homem, 100% Deus, andou sozinho. Jesus está começando o ministério dele, e antes dele começar, ele vai dizer assim: eu preciso escolher alguém para andar do meu lado. Por quê? Porque Jesus tem um entendimento: ninguém faz nada sozinho. Vai lá, pede vasilha para os teus vizinhos. É como se ele estivesse falando para ela assim: ó, se o teu relacionamento com os teus vizinhos estiverem ruim, se prepara, porque vai ser ruim de eu te ajudar. Só que o texto vai dizer que aquela mulher vai na vizinhança, ela bate de porta em porta pedindo ajuda, e as vasilhas começam a aparecer. O profeta vai dar a segunda direção para ela. Qual é a segunda direção? Ele vai dizer para ela: entra para o teu quarto, tranca a tua porta, você e os seus. Ele está dizendo: tem coisas que Deus não vai realizar no cenário de plateia. Tem coisas que Deus só vai fazer no cenário de intimidade. Isso é segredo da Bíblia. Quando fores falar com teu pai, fala com ele em secreto. E aí, como é que eu falo com ele em secreto? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e começa a falar com o teu pai, que ele te ouvirá. Eu imagino aquela mulher entrando para dentro do quarto com um pouquinho de azeite que ela tinha e com um monte de vasilha em volta dela, e ela falando: meu Deus, o negócio está ruim para mim. Só que entenda uma coisa: nunca vai ficar ruim um cenário onde Jesus resolveu pisar. Você lembra do menino?
Jesus está pregando para uma multidão. Só que quando Jesus acaba de alimentar o espiritual, Jesus tem uma decisão. Qual é a decisão? Eu preciso alimentar esse povo. Eu não posso dispensar eles com fome. Ele vai conversar com os discípulos e ele vai dizer assim: o que vocês têm? Eles vão dizer: a gente não tem nada. O pouco que nós temos não dá nem pra gente direito. Só que aparece um menino no meio da multidão. Eu gosto dessa expressão aqui, porque o termo menino vai falar da fragilidade do garoto. Só que o entendimento dele não é de menino. O entendimento dele já é de alguém crescido. Por quê? Porque ele está dizendo: eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu vou comer e de repente depois que eu comer eu não vou ter mais nada para comer. Só que ele tem uma percepção diferenciada dos discípulos. Qual é? Na minha mão só são 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus alimenta mais de 5.000 e ainda sobra 12 cestos. Pega isso aqui, olha, pega isso aqui direito. Fala comigo aqui. Quantos cestos sobram? Quantos cestos sobram? Quantos discípulos? Quantos cestos? Quantos discípulos? Quantos cestos? É Jesus dizendo: eu nunca precisei do pouco que vocês tinham. Eu só queria mostrar para vocês que mesmo com pouco eu posso fazer muito. Oh, glória a Deus. Jesus pega o pouco que aquele menino tinha e ainda faz sobrar. É o que ele vai fazer na tua história. De repente você está dizendo: eu não vou dar porque é pouco. Na tua mão é pouco, mas depois que passa para a mão de Jesus, alimenta muita gente e ele ainda faz sobrar, porque o pouco com Deus se torna muito. Ela entra para casa com uma palavra liberada. O texto vai dizer que ela começa a encher as vasilhas. Enche uma e ela diz: manda outra. Enche uma e ela diz: opa, outra. Eu imagino, Lucas, que na terceira vasilha ela já devia estar pensando assim: essa deve ser a última. Aí ela: outra. Ainda está caindo. Só que olha esse cenário aqui, gente. Aquela mulher está vivendo um cenário de perda, de luto, e a vizinhança dela sabe o que ela está vivenciando. Eu imagino alguém do lado de fora, olhando as portas fechadas, olhando um silêncio terrível do lado de dentro, e alguém passando e imaginando o que está acontecendo lá dentro. Tem gente do lado de fora passando e pensando: o negócio está tão feio que ela está dentro de casa trancada, só esperando os credores vir. Só que quem está do lado de fora, pastor Ney, não tem noção do que está acontecendo do lado de dentro. Por quê? Porque do lado de dentro, no ambiente de intimidade, Deus está multiplicando o pouco que ela tinha. Só que quem está do lado de fora está tentando imaginar o que está acontecendo do lado de dentro e não tem noção do que está acontecendo do lado de dentro. Então está pensando: só está esperando os credores virem para levar os filhos delas. Por quê? Porque ambiente de intimidade é coisa privada, é coisa particular. Por quê? Porque intimidade exposta é pornografia. Tem coisas que Deus só vai realizar no secreto. É Deus dizendo: não precisa de muita gente aplaudindo o projeto que eu vou fazer na tua história. Só precisa você entender que quando você entender que no lugar de intimidade é onde começa a ser gerado o teu milagre, você vai começar a trabalhar embaixo e o céu vai começar a trabalhar em cima. Você vai começar a trabalhar embaixo e o céu vai começar a trabalhar em cima. Eu imagino alguém dentro da casa desesperado dizendo: mamãe, eu acho melhor a gente abrir a porta, porque o que será que essas pessoas estão pensando do lado de fora? Mas eu imagino a mãe crente vendo o que está acontecendo dentro de casa, dizendo: não importa o que eles estão pensando, o que está acontecendo aqui dentro, o importante é o que Deus está fazendo aqui dentro. E o que Ele está fazendo? É multiplicando o pouco que eu tenho. É multiplicando o pouco que eu tenho. É isso que muita gente não vai conseguir entender. Por que você sumiu? Por que você desapareceu? Por que você está fora? Mas quando eles verem você entrando em cena, eles vão entender que no momento de intimidade Deus estava trabalhando para colocar você em público novamente. Só que quando Deus colocar você em público novamente, a tua realidade vai estar mudada, a tua vida será restaurada e Deus irá se mostrar na tua casa, na tua vida, na tua história, e o nome dele será glorificado. Traz mais uma vasilha aí, Joãozinho.
Tô brincando, tem o nome do menino lá não, tá, gente? Pelo amor de Deus, vai falar João. E o pregador pregou muito. Falou que o Joãozinho estava lá com aquela mulher que multiplicou o azeite. Deus... O texto vai dizer que ela fala, traz mais uma vasilha. Só que um filho vai gritar, mamãe, acabou, não tem mais não. Acabou as vasilhas. Eu imagino ela dentro de casa pensando assim, gulosa do jeito que é. Se tivesse mais vasilha, eu acho que enchia. Só que quando acabam as vasilhas, ela se levanta e vai até o profeta. Pastor Ney, se fosse a gente hoje, a gente ia tirar uma foto e botar no status. Aqui ó, quem pensou que eu estava na pior se enganou. Dei a volta por cima. Só que ela é madura. Ela vai dizer, eu não vou mostrar o meu resultado enquanto eu não falar com quem liberou a palavra. É por isso que tem muita gente perdendo a bênção. É porque você tem a boca grande demais, tem os dedos coçando. Vou botar. Todo mundo vai ver minha vitória. Todo mundo no Instagram. Você está pensando que todo mundo que está na tua rede social quer ver o teu bem? Ela está dizendo, a única ordem que o profeta me deu foi de entrar para dentro do quarto e encher as vasilhas. Ele não falou o que era para eu fazer depois disso. Então eu vou lá saber o que é para eu fazer. Quando ela chega até ele, ele vai dizer assim, ó, vende tudo, você vai pagar a dívida e ainda vai viver do resto. Ai. Você pegou isso aqui? A palavra que o profeta usa, ou a tradução que a Almeida usa, ou a mensagem, é uma palavra tão chula, que a gente não está acostumado a lidar com isso. A gente quer muito, o resto a gente deixa para os outros. Só que o profeta está dizendo para ela, você vai vender, você vai pagar a tua dívida e você vai viver do resto. Eu imagino ela, mas do resto, não é o resto da terra, é o resto do céu, minha filha. Ele está dizendo, você não tem noção não? O resto que vai sobrar, vai dar para você e os teus filhos viverem do resto. É mais ou menos como se fosse o Neymar hoje, milionário. O Davizinho nasceu, não vai precisar trabalhar nunca, coitado dele. É como se Deus estivesse fazendo isso com ela. Ele está dizendo, de dívida, eu te fiz milionária. Você vai morrer, mas ainda vai ter coisa para os teus filhos usufruírem. Ainda vai ter coisas para os seus filhos usufruírem. Porque a bênção de Deus enriquece, mas ela não causa dores. Então se prepare, porque um novo tempo de Deus está chegando. Você vai viver algo novo e extraordinário do céu. Você vai viver. Eu não sei se alguém pega essa profecia, mas eu decidi liberar aqui, e eu quero que o céu se responsabilize. Você vai viver o melhor de Deus. Há um novo tempo se aproximando sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu fecho aqui. Só que olha o que está acontecendo aqui, gente. A gente está vendo tudo que está acontecendo com essa mulher. Só que a gente está se esquecendo que em algum lugar tem alguém dizendo assim, ó, hoje chegou o dia da gente cobrar a dívida. Tu já viu gente saindo para cobrar? Meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Meu Deus, tem gente que... Eu não gosto nem de pedir emprestado, porque tem gente que te empresta se tu atrasar 2 minutos. Cadê meu negócio? Às vezes ninguém sabia. Mas tá você e um grupo de amigos, e aí, vai me pagar quando? Ah, viu? Eu imagino eles numa reunião, gente. A Bíblia não vai dizer não, tá? Sou eu que estou imaginando. O pregador é maluco mesmo, é coisa da cabeça. Eles dizendo, demorou, mas chegou. O que é que chegou? Um dia, a gente vai lá cobrar aquela mulher. Provavelmente ela não vai ter dinheiro e a gente vai trazer os 2 filhos dela. E eles vão ser governador igual José? Não, vão ser escravo. Só que eu imagino, aquela mulher está tão rica, gente. Está tão rica que ela ficou até abusada. Se fosse eu ia fazer assim, não vou lá não, vou mandar alguém ir.
Ainda vou pagar o Uber. Vai lá e faz o quê? Leva esse dinheiro aqui pro fulano e pro fulano. Pra quê? É uma dívida que meu marido deixou, só que eu vou pagar. Mas vai pagar como? Tu nem trabalha. Ah, isso aqui é mistério. Isso aqui é mistério. Eu não trabalho, mas vou pagar a dívida. Gente, eu imagino o pessoal da vizinhança falando: quem é que emprestou esse dinheiro para essa mulher? Eu imagino o nego doido se coçando, aquelas fofoqueiras, querendo saber como é que foi. Eu imagino que se fosse hoje, essa geração nossa, e até tem gente falando assim: deve estar com algum homem por aí. Ó. Só que não é isso. O que está acontecendo aqui é que o céu resolveu gritar na história daquela mulher. E que o céu está gritando? Agora tu vai ter que voar dessa cadeira. Se tu tiver com saúde, dá um karatê aí. E o que o céu está gritando, Júnior? Pode mandar avisar que a última visita está sendo cancelada hoje. Ah, meu Deus do céu, se você puder, joga tua mão pra cima, vai, aplauda o nome do Senhor. Deus está dizendo: eu mandei cancelar a última visita. Ninguém vai vir até você, porque a provisão de Deus está chegando hoje. O Deus da provisão chegou aqui na Vila Rosali, dentro da Igreja Nova Vida, dizendo: ninguém vai zombar de você, ninguém vai humilhar você, porque o teu Deus está se levantando do trono hoje para dizer que a provisão está chegando. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé nessa noite. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu, eu estou todo arrepiado aqui, gente. Eu estou todo arrepiado aqui por causa da palavra que o pastor Ney liberou. Hoje é noite de milagre. Então pode começar aí, deixa Deus usar. Liga pra mim. Vem me visitar hoje aqui. Você que está aqui nessa noite e deseja viver algo extremo com Deus, Quero conhecer. você que deseja viver algo novo, levante a sua voz e cante essa música. Canta, canta. Espírito vem. Espírito vem. Na hora do refrão você vai encher o pulmão e você vai dizer: eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Canta pra ele, vá! Eu quero viver algo novo. Peça pra ele: faz meu coração. Faz meu coração arder de novo. Peça pra ele: fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Grita isso, vai! Eu quero viver algo novo. Segura pra mim, segura. Olha pra cá. Existe algo muito importante. Existem algumas chaves e alguns segredos do céu que a gente precisa pegar para nós. E você precisa entender, na história da Bíblia, que milagre não é para quem precisa, milagre é para quem quer. Tinha um monte de gente tocando em Jesus, apertando Jesus. Imagina o quanto de gente não estava ali precisando de uma cura, de uma libertação, precisando de um milagre. Só que vem uma mulher que ela vem se arrastando, e quando ela toca nele, ele para tudo e diz: calma aí, alguém me tocou. Quem está em volta vai até zombar falando: brincadeira, né? Tem muita gente aqui te tocando. Só que Jesus vai dizer: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus estava querendo ensinar um princípio para os discípulos. E qual era? Tem toque que Jesus sente e tem toque que Jesus não sente. Deus não está preocupado com a multidão e nem com o número. Ele está preocupado em quem toca nele diferente. Porque virtude não é qualquer um que consegue fazer ele liberar. Então não importa a multidão que está à tua frente. Deus está dizendo: se você tocar com a fé que ninguém toca, se você acreditar da forma que ninguém acredita, eu vou fazer a tua história dar um 360. Ô meu irmão, quem está falando para você é alguém que não tinha dinheiro nem para comprar um x-tudo. Deus
Deus não brinca com a sua palavra, e o que Ele promete, Ele cumpre. Há 7 anos atrás, eu nem era casado com a Eli ainda, a gente ainda era namorado. Deus me fez uma promessa. Ele disse para mim: Júnior, um dia eu vou te levar na Bahia. E sabe o que aconteceu, pastor Rogério? O tempo foi passando e Deus não cumpriu a promessa. Eu me casei com a Eli e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de casado. Aí o meu telefone toca, porque teve um vídeo meu aí que rodou. Aí o que é que era? Era alguém falando assim: você é o Júnior? Aí sou eu mesmo. Então eu vim aqui para te fazer um convite. Qual é o convite? Você quer ministrar em Salvador? Para a glória de Deus. Deus cumpriu a promessa, porque a promessa tarda, mas não falha. Se Deus disse alguma coisa ao teu respeito, Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer, não importa o tempo que demore, Ele é fiel e vai cumprir. Um dia antes de eu viajar, a gente deitado na cama, ela disse: você lembra? Aí eu falei: não. Aí ela: lá naquela igreja, Assembleia de Deus, Caminho de Milagre. Olha o nome do cara que profetizou para mim: Paulinho Kodak. Imagina, você lembra da máquina Kodak? Meu Deus, aquela máquina era top naquela época, né? Era o apelido do cara, porque ele revelava até o CPF. Ele olhou pra mim, botou o dedão na minha cara e ele diz: assim te diz o Senhor. E ela disse pra mim, me trouxe a memória. Foi naquele dia. Você lembra o que ele falou? Ele falou assim, assim, assado. Eu falei: meu Deus, eu já tinha até esquecido. Porque tem vezes que a gente é assim, Deus promete e a gente esquece. Mas embora a gente venha a esquecer, Ele não esquece daquilo que prometeu. Então tudo que Ele falou aqui, a gente pode até ter esquecido, mas Ele não esqueceu. E Ele está dizendo: ainda está vivo aí, ainda está queimando aí, ainda está ardendo aí. Então deixa eu fazer um convite para você nessa noite. Deixa eu fazer um convite para você nessa noite. Eu quero orar por você que chegou aqui nessa noite e você está dizendo: Júnior, eu preciso que Deus dê um 360 na minha vida. Só você e Deus sabe como você chegou aqui. Só você e Deus. Só que sabe qual é o problema? É que de repente você pode ficar aí sentado no teu lugar dizendo: o que é que vão pensar? Lembra que eu falei aqui? Deus não está preocupado com a multidão que está à tua volta. Ele está preocupado se você está disposto a tocar nele diferente. Eu quero orar por você. Corre para cá para o altar. Cadê a primeira pessoa? Deus está dizendo: você veio gritando para o céu que o que você tem é pouco. Só que o céu está gritando para você de volta, dizendo: o pouco que você tem é o que eu vou usar para mudar a tua realidade. Tem gente que está aqui, mas está desesperada. Tem gente que está aqui, mas está passando dia de luto. Tem gente que está aqui, mas está passando dia de perda. Tem gente que está aqui, mas está precisando de um socorro do céu. E eu quero orar por você nessa noite, porque eu acredito que o céu liberou palavras aqui sobre nós nessa noite. E deixa eu falar uma coisa: quando o anjo da igreja libera palavras, meu irmão, é porque foi o próprio céu resolvendo liberar sobre a nossa vida. Você lembra quando Samuel ouve a voz de Deus? Ele vai até Eli 2 vezes, só que na terceira vez ele entende o que Samuel não entendeu. Ele vai dizer para Samuel assim: quando chamar da próxima vez, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque Eli entende o que Samuel não entende. Só que Samuel está dizendo: Eli, eu só vim até você porque você é o Senhor que está sobre a minha vida, e a tua voz se parece com a dele. A tua voz se parece com a dele. Deus não vai te confundir. Quando o anjo de Deus que for liberar uma palavra sobre a tua vida, que é o anjo da igreja, o pastor da igreja, pode pegar, meu irmão, porque é o próprio Deus falando na terra. E se ele disse que hoje é noite de milagre, hoje é noite de milagre. Deus não vai voltar atrás com a sua palavra. Deus não vai envergonhar os seus profetas. Deus não vai envergonhar os seus profetas. Eli, dá um abraço nessa menina aí que está chorando, tá? Dá um abraço. Uribacandarabahaya. Ora por ela aí, Eli, porque o que está sobre a tua vida vai descer sobre ela agora.
A unção de profeta que Deus deu para você, está dando para ela hoje, Eli. É me canto, é me subriquende barraça. Isso, pode chorar, menina. É o céu gritando para você. Eu hoje te abraço de novo pelas mãos. Chegou um novo tempo de Deus. Um novo tempo de Deus. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Olha a tua igreja aí. A tua igreja correu para o teu altar, porque a tua igreja acredita que tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus fiel, verdadeiro, justo. E o Senhor não volta atrás com a tua palavra. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Deus, não importa o pouco que eles deixaram, porque é com esse pouco que o Senhor vai dar uma reviravolta na nossa história. Deus, ressuscita a empresa quebrada aqui. Ressuscita negócios aqui. Salão de beleza. Senhor, manda clientela nova. Faz esse negócio virar. Pra glória do teu nome. Pra glória do teu nome. Pra glória do teu nome. Que a tua igreja venha entender que no lugar de intimidade é um lugar de gerar um milagre. Tem muita gente aqui que já parou de orar. Tem muita gente aqui que já desistiu. Mas a palavra de Deus essa noite é: entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vem falar comigo. Eu vou fazer. Só quem quer viver algo novo de Deus. Só quem quer viver algo novo de Deus. Chama a tua mão pra cima. Leva a mão de Deus na adoração. Nessa casa vai. Enquanto você vai. sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, Mandeira Massubicantas na. Oh, Deus, que linda noite é essa, Senhor da glória. Ah, queridos, o azeite não para. Coisa linda. Esta unção descendo sobre a sua vida, sobre a sua família.
Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. É isso aí. É o dia do seu milagre. Amando, chamanda, cantaraba, subiandará. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Profetiza! Aleluia! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito! Santo Espírito! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Está pegando fogo! Incendeia, 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 incendeia. Ah, gente, não dá vontade de parar. Dá vontade de parar. Ah, meu Deus. Ah, meu Jesus.
Ah, Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Uma noite tão especial, Jesus. Para muitos aqui parecia que nada ia dar certo. Mas essa pessoa entrou por essas portas e saiu hoje daqui de uma forma totalmente diferente. Obrigado, Senhor, porque quem preparou este culto foi o Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Nós vamos agora para os nossos lares, mas diferentes, renovados, curados, transformados para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por esta noite. Estenda as suas mãos aos céus, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre nossas vidas esteja de uma forma rica. Aplausos a Ele. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vai em paz, querido.